Esse é o segundo vídeo da série de vídeos sobre o livro de Apocalipse. Ainda de caráter introdutório, o título desse vídeo é sobre a autoria do livro de Apocalipse. Vou fazer mais uma introdução ao livro de Apocalipse, porque há muitas dúvidas acerca desse livro. Por exemplo, quem é o autor do livro, quais são as provas históricas desse livro e quais os problemas que surgiram em torno desse livro. As perguntas mais frequentes ao longo da história e como elas já foram respondidas, e em casos até de uma aberta oposição ao conteúdo do livro ou a própria negação do livro como um todo, e como foi que tudo isso já foi refutado. Portanto, a igreja deve saber essas coisas, porque a qualquer momento eu e você podemos bater de frente, a gente pode se encontrar com essas terríveis correntes de descrença e ceticismo que circulam por aí, estão por todos os cantos, na verdade, nos nossos dias muito mais. Então nós precisamos estar claros sobre essas coisas para não ser enganados. E o que é não ser enganado? É conhecer o que está por trás do véu. É receber revelação e é disso exatamente que esse livro de Apocalipse trata. Então vamos, antes de ir direto ao livro, fazer mais uma introdução. Vamos aos primeiros 2 versículos do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. É interessante essa última frase do versículo 2, de tudo o que tem visto, ou como em outras traduções, as coisas que viste. O apóstolo João usou muito essa frase nos seus escritos. Citar, por exemplo, a primeira epístola do apóstolo João, ele fala numa linguagem bem parecida. 1 João capítulo 1, logo no primeiro versículo até o versículo 4. Vamos ler aqui, que dá para perceber certa semelhança na linguagem, a semelhança que há nas palavras. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito da palavra da vida, ou verbo da vida em outras versões. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Deus é luz e devemos andar na luz. O autor do livro de Apocalipse é João, o apóstolo, dos 12 apóstolos. João, filho de Zebedeu e de Salomé, aquele que foi chamado de filho do trovão, irmão de Tiago e primo do Senhor Jesus. Salomé era irmã de Maria. No versículo 4 de Apocalipse capítulo 1 diz, simplesmente João. Por que simplesmente João? Porque João era bem conhecido na sua época, ao ponto de não necessitar colocar um sobrenome ou um apelido para identificá-lo. As igrejas da Ásia Menor o conheciam muito bem, conforme os relatos históricos. O versículo continua, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, para elas, para as igrejas da Ásia, ele escreveu inicialmente esse livro, essa profecia. Eles eram os destinatários imediatos de João e do livro de Apocalipse. Ele teve essa tremenda experiência e o Senhor lhe deu a ordem de enviar essa profecia às 7 igrejas que estão na Ásia.
É por isso que os testemunhos mais antigos na história da Igreja sobre o livro de Apocalipse de João são justamente os que vêm dessa região, da Ásia Menor. Então, ali na Ásia Menor, tem cidades notórias como Éfeso, Esmirna, Sardes, Hierápolis, Laodiceia. Hierápolis era vizinha de Laodiceia. Enfim, dessa região são os testemunhos mais antigos provenientes sobre o livro de Apocalipse. Foi exatamente dessa região. A Ásia Menor, se a gente for falar um pouquinho dela, ela é uma espécie de lugar central de três continentes, da África embaixo, da Europa por cima e a leste a gente tem a Ásia, né, a grande Ásia. Então, a partir daí começou a se espalhar o livro de Apocalipse mais justamente para o Ocidente, ou seja, para o Oeste. E depois de um bom tempo, o livro de Apocalipse começou a ser conhecido, ele foi se espalhando em direção ao Oriente, aonde ele, conforme eu já disse, ele demorou bastante para ser aceito, o livro de Apocalipse, porque se apresentaram algumas questões que impediram que algumas pessoas tivessem acesso ao livro de Apocalipse e também de se abrirem ao seu conteúdo. Isso, se Deus permitir, vou falar sobre essas questões, todos os ataques relacionados ao livro de Apocalipse na história, em um vídeo extra, né? Mas enfim, graças a Deus que a palavra de Deus prevaleceu sobre todos os problemas, sobre toda a resistência que Satanás colocou quanto a isso. Porque Satanás sempre provocou muitos problemas, especialmente quando a gente se refere ao livro de Gênesis e ao livro de Apocalipse, que são os livros que revelam o princípio do propósito de Deus e o seu fim. Então, aqui nós estamos identificando o autor humano do livro de Apocalipse. É importante frisar isso. João foi o autor humano do livro de Apocalipse. Logicamente, o livro de Apocalipse é uma revelação divina, mas através de um ser humano, sem anular o ser humano, utilizando esse ser humano tal como ele é, usando com sua personalidade. Deus não anula a personalidade, usando com sua linguagem, com o seu estilo, usando com sua condição humana, e isso pela seguinte razão, todos esses fatores. Porque a gramática grega do livro de Apocalipse é uma gramática sui generis. O que significa sui generis? Ou seja, uma gramática original, de seu próprio gênero. Ela é única em seu gênero. Ela não tem semelhança com nenhuma outra. E por que isso? Porque para o autor do livro de Apocalipse, no caso João, o grego não era a sua primeira língua. O livro de Apocalipse foi escrito em grego, mas o grego não era a primeira língua que João falava. João falava aramaico como primeira língua. Então ele não apenas falava em aramaico João, mas como todas as pessoas que falam em determinado idioma como primeira língua, também pensam em determinado idioma como primeira língua. Então João pensava em aramaico, fazia sentenças, as frases de acordo com a sintaxe em aramaico. O que é uma sintaxe? Falando em poucas e resumidas palavras. É o modo, a maneira de combinar e ordenar as palavras e expressões dentro de um discurso. E o aramaico é uma língua muito diferente da língua grega. Então, para exemplificar tudo isso, as duas cartas de Pedro servem de utilidade para exemplificar isso que a gente está falando a respeito de João. Se a gente analisar com cuidado as duas cartas de Pedro, a gente pode notar que entre a primeira e a segunda carta de Pedro há uma diferença. E a diferença é que a primeira carta foi escrita por Pedro, só que através de Silvano. E a segunda
epístola de Pedro foi escrita apenas por Pedro. É por isso que a gramática grega da primeira epístola de Pedro é muito culta e a gramática grega da segunda epístola é mais popular. É por conta disso que alguns pensaram no passado e tem gente que inclusive ainda pensa que o autor das epístolas não é o mesmo Pedro, acham que são dois Pedros diferentes e querem rejeitar até a segunda carta de Pedro simplesmente porque consideram o grego da primeira carta, no caso, mais culta do que a segunda carta. Só que se a gente analisar a própria escritura, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, Pedro diz: através de Silvano, a quem eu tenho como irmão fiel, vos tenho escrito brevemente. Às vezes, quando nós mesmos estamos conversando, falando informalmente, nós deixamos uma frase no meio, pela metade, aquela história, né, de para bom entendedor, meia palavra basta. O mesmo aconteceu na igreja primitiva e acontece até os nossos dias, né? Silvano era um escriba dos apóstolos. Ele também era um apóstolo com Paulo. Era um homem culto e os irmãos o apreciavam e pediam que ele escrevesse o que eles lhes dissessem. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo e ele, no caso Silvano, transmitia em seus escritos em uma linguagem culta. É por isso que a primeira epístola de Pedro é de Pedro, mas a gramática de Silvano pode ser notada. Já na segunda carta, Silvano não estava presente, então Pedro é unicamente perceptível, porque escreveu sozinho. Então é exatamente isso que vale para o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele tem uma gramática aramaica que é expressada através do idioma grego, como se um estrangeiro estivesse falando um português, por exemplo, né? Eu falar, né? Porque o grego não era a primeira língua de João. Deus escolheu um pescador, veja que interessante isso. Deus escolheu um pescador para falar sua palavra e coroá-la através de alguém que estava preso e sem ajuda. Algo interessante a notar a esse respeito é que nas traduções bíblicas você não percebe as diferenças de estilo entre Lucas e Marcos, por exemplo, Moisés, Paulo, mas tudo é do tradutor. Tudo é do tradutor. É o estilo do tradutor que é visto, é a condição humana do tradutor que é visto, fatores psicológicos do tradutor que é visto. Mas nos textos originais da Bíblia, essas diferenças se tornam evidentes. Então Deus, isso é maravilhoso, ele nunca tirou as características do homem, mas as utiliza como ele é, como o homem é. Todo esse assunto sobre a autoria do livro de Apocalipse é necessário, porque há quem queira negar a autoria do Apocalipse a João, ou de seu evangelho, ou até das cartas. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Aqui, se a gente abrir um parênteses, a gente percebe que ele conhecia Jesus bem de perto. E estava na ilha de Patmos. Outro parênteses, essa era a localização exata de João quando ele recebeu essa revelação do Senhor e a escreveu. Lembrando, mais uma vez, sem a ajuda de Silvano, ele estava sozinho. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em Apocalipse capítulo 22, no versículo 8, na primeira parte do versículo, também aparece o autor do livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Esse é o estilo típico de João, conforme a gente viu em 1 João, e você pode perceber esse estilo em outras cartas e no Evangelho, né? Apocalipse capítulo 1, 11. Escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas. Esse versículo mostra a direção clara da parte de Deus para que João escrevesse. Para o Senhor não importava qual idioma ele falava, a classe social dele ou qualquer outra coisa. O que importava para Deus era que ele enviasse esses escritos acerca do que ele viu e ouviu para as igrejas da Ásia. E sabemos que João fez isso muito bem.